Olá, pessoas maravilhosas! Começa agora, de fato, o nosso Alô Comunidade super especial com a pessoa convidada desse mês, que é a Ariana Cursino, ou Ari, para quem é íntimo, né? A Ari, ela iniciou sua jornada na engenharia ambiental, mas ela descobriu a sua verdadeira paixão na tecnologia ao cursar análise e desenvolvimento de sistemas. Foi lá que ela teve o primeiro contato com o universo dos dados e decidiu focar sua carreira nessa área. Hoje tem MBA em Data Science e Analytics e atua como cientista de dados na Ford, aplicando suas análises no setor automotivo. Apaixonada por educação e tecnologia, é voluntária no PyLadies Fortaleza e está começando a atuar no mundo open source, uma jornada que está amando. Fora das telas, ela mora no Ceará, é mãe de 2 jovens, tutora de 3 pets e ama trilhas, esporte, jardinagem e jogos de tabuleiro. Uma salva de palmas para Ali! Boas-vindas, Ari! Tem alguma coisa dentro dessa caixa aí da caixinha, né, da carreira que você quer adicionar? Falar um pouquinho mais sobre como foi o processo, essa tua transição. Esse espaço agora é teu. Ah, bem, assim, na verdade eu descobri que eu gostava de tecnologia, mas foi um pouco engraçado o jeito que eu descobri, né? Porque o meu contato com a tecnologia foi meio que, digamos, sobrevivência. Oi, Lê! Maravilhosa. Lembrando que a Lê estava lá desde o começo, né, Lê? Eu trabalhava como engenheira ambiental e perdi o emprego. E aí eu fiquei procurando, não conseguia de jeito nenhum na minha área. Fiquei, tipo, um ano mandando currículo e nem entrevista eu conseguia e tal. E aí o meu marido, ele é da área de tecnologia, né? Meu marido é desenvolvedor. E eu percebia que, assim, não faltava emprego para ele. Na verdade, as empresas brigavam por ele e tal. E aí eu pensei, e se? E aí eu comecei, assim, eu prestei vestibular, né, para a FATEC. Na época eu morava em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eu fui muito privilegiada no meu início de carreira, porque eu estava desempregada, mas eu tinha meu companheiro que bancava a casa, nossos filhos, né? Então, tipo, eu não tinha aquela pressão de aceitar um emprego, um subemprego para me manter, e que eu vejo que hoje em dia é muito difícil, né, para a maioria das pessoas, transição de carreira, porque tem que continuar com o seu trabalho e fazer os adicionais. Então, assim, eu tive muito privilégio. Porém, quando eu cheguei na faculdade, foi horrível, assim, porque encontrei um ambiente muito tóxico, foi, assim, um dos piores momentos de interação com pessoas que eu tive. E, e daí eu conheci a Palheiras de São José, conheci a Lê, e isso foi muito importante, assim, foi muito importante ter alguém ali que já tinha passado por isso e falar, olha, peraí, não é bem assim, a gente pode ir por esse lado, a gente pode ir por outro, e esse fortalecimento de comunidade, né? Então, foi isso. Eu comecei na parte de desenvolvimento, né? Eu entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Só que no curso eu conheci o professor Fernando Massanori. Ele é muito conhecido, né, na comunidade Python, e eu tive o privilégio de ter aula com ele também. E aí ele passou uma aula de análise de dados, assim. E aí foi tipo. Porque assim, eu gostava de desenvolvimento, não vou dizer que era uma coisa assim, que era uma tortura para mim, não era, eu gostava, eu me dei bem. Porém, quando eu descobri a análise de dados e todas as ferramentas e todas as possibilidades, assim,
eu senti que aquilo, assim, me dava motivação para continuar estudando, porque na faculdade, assim, eu estudava e ali fazia o básico para eu conseguir um estágio, para passar nas matérias, enfim. Mas, assim, análise de dados, não. Análise de dados foi ali o clique que me deu, assim, não, é isso que eu quero e tal. E aí, eu cheguei a fazer estágio em desenvolvimento, fiz 2 estágios em desenvolvimento, e aí, assim que eu me formei, eu consegui a vaga de pesquisadora pela IEL da Bahia, na Ford da Bahia. E aí foi isso. Aí eu comecei lá como analista de dados, né? E depois eu troquei de time, e aí eu percebi que o conhecimento que eu tinha não era o suficiente, porque a gente queria começar na parte de modelos preditivos, enfim. E aí foi quando eu decidi fazer o MBA. Eu tentei fazer um mestrado em estatística na. Fala, meu Deus, esqueci o nome da universidade agora. Mas é de estatística de São Carlos, é da USP São Carlos, né? E aí eu percebi que era um estudo muito profundo, assim, que eu não estava disposta a abrir mão de partes da minha vida para me aprofundar tanto num assunto que eu precisava de coisas mais abrangentes, né? Foi por onde eu decidi que o MBA se encaixaria melhor. E aí foi isso. Na Ford, assim, hoje em dia é um pouco complicado você conseguir ser funcionário Ford direto. Você tem que passar por várias etapas, né? E aí eu passei por essas etapas. E aí hoje eu sou funcionária Ford mesmo. E eu gosto muito de trabalhar lá na Ford. E é isso. Acho que eu falei Nossa, um é pouquinho. muito legal, né? Muito legal. Sim, sim. A gente sempre, que é mais legal, acho que assim, do Alô Comunidade, a gente perceber que justamente cada carreira, ela tem, cada pessoa, né, ela tem a sua história, principalmente quando você tem a transição, né, o que você fez até ali não é que vai acabar e ficou tudo para trás, né, mas você vai construindo o conhecimento junto ali, vai entendendo qual que é a melhor área para ti, dentro de todas as possibilidades, né, que a tecnologia acaba oferecendo. Mas é incrível saber dessa tua trajetória, dessa tua jornada e onde você chegou também, né? Porque é uma empresa muito referência, né? Pra gente. Imagina quantas coisas que você deve ver lá de dados também, né? Dentro da Ford. Então, é realmente muito incrível e muito obrigada por compartilhar com a gente. E aí a gente tem aqui também as dicas rápidas, né? Que podem ser dicas lentas também, a gente estava conversando da última vez. Tudo vai acontecer de uma forma muito rápida, né? Pode ser que seja algo que tenha mais passinhos, mas essas são as dicas da Ari, né? Que seria o que a Ari do passado falaria para a Ari do presente, talvez. Sim, sim. Fala um Uhum. pouquinho pra gente sobre essas dicas que você trouxe, Ari. Assim, então, como eu falei, né? Encontre uma comunidade para contribuir, uma comunidade para chamar de sua, né? No meu caso, foi a Palheires São José dos Campos. Eu acho que, principalmente a gente que é minoria, canta dessa primeira palestra. A gente que é minoria, a gente precisa, né? É muito mais fácil quando você tem pessoas para te apoiar e tal. E aí a minha primeira palestra foi a Lê, que ela vivia falando, não, porque você tem que apresentar, porque a sua história é muito legal, porque assim, eu sempre imaginava, mas quem quer saber, sabe? Tipo, quem tem interesse em saber a minha história e tal. E aí, eu não gosto de dar palestra. Eu sou muito tímida, assim. Eu não gosto de ficar em evidências, essas coisas. E aí,
a gente tinha outra membra também na nossa comunidade, que é a Tabata, e aí nós duas tínhamos feito transição de carreira após os 30, né? E aí a gente fez a nossa palestra, de repente 30, como que foi a nossa transição de carreira, e foi muito legal, principalmente para saber, para eu ver que tinham outras pessoas que também estavam passando por aquilo, foi massa, assim, e eu gosto muito de lembrar, assim, porque a Lê foi a pessoa que super me apoiou, assim, no início e tal, e me mostrou, né, que eu era muito boa, porque nós mulheres, a gente tem muito isso, né, de achar que a gente não é boa, que não é suficiente e tal. Muito obrigada, Lê. Te amo, amiga. Ai, Maravilhosa, maravilhosa. Sempre tem aquela pessoa, né? A comunidade em si, ela já. Se você encontra, né, a comunidade que de fato respeita, enfim, né? Que traz. Principalmente as comunidades que têm esse foco em diversidade, assim, né? Mas essa é a grande importância, né? Na verdade, tudo é sobre as pessoas. Então, a gente está ali para impulsionar e. Cara, sempre tem alguém que vai se identificar com a tua história em algum momento. E da mesma forma que quando você chegou, né, você estava precisando ali daquele ombro amigo, às vezes você vai falar, ai, que saco, tô aqui estudando e tudo mais, mas é um momento muito importante e é muito bom que a gente tenha pessoas assim dentro das comunidades, né, que apoiem a gente, que façam a gente, enfim, atingir aí o máximo, e é super importante tudo isso. sim, sim. Aí, a minha segunda dica é participar de bootcamps, tutoriais, cursos gratuitos, hackathon. Assim, hackathon tem ressalvas, é claro, dependendo da empresa e tal, mas eu aprendi muito, e eu era doida das coisas gratuitas, assim, tipo, eu participava de bootcamp, construa sua primeira aplicação em 20 dias. Eu sabia que, tipo assim, aquilo não era uma coisa que eu precisava da fundamentação teórica, óbvio, mas isso foi muito legal para tipo, eu enxergar as coisas mesmo, porque às vezes você fica só na teoria, na faculdade, você não consegue ver as coisas funcionando e tal, e aí às vezes você fica muito desmotivado, né? Então, assim, para mim funcionou muito, muito participar de hackathon, de bootcamp. Inclusive, eu ganhei 2 hackathons. Eu ganhei um hackathon, os dois eu fiquei em terceiro lugar, mas eu ganhei um da Campus BR. É Campus BR, Lê? Esqueci o nome que a gente participou, que a gente acampou. Acho que é Campus BR, né? Que foi lá em São Campus Paulo. Party? Campus Party, é Campus Party. Uh, Um deles foi da Campus Party, que legal. a gente ganhou e tal, daí eu ganhei uma visita à fábrica dos cadernos Indaiá, porque era da Hackathon da Indaiá. E aí eu fui, tipo assim, com tudo pago e tal, eu adoro essas coisas. E eu ganhei um da Hackathon do Facebook também, foi bem legal, assim, eu fiquei em terceiro lugar, eu ganhei uma mochila do Facebook e tal, mas, tipo, foi muito legal, aprendi muita coisa, e é muito interessante, porque, tipo, você junta nesses dois hackathons que eu participei, eu não conhecia os integrantes, e meio que é uma imersão, assim, né, o do Facebook foram 12 horas, direto, e o do Indaiá foram 2 dias, então, tipo assim, eu fiz amizade desse da Campus Party e a gente se conversa até hoje. Assim, às vezes elas são de São Paulo. Eu vou para São Paulo, aviso elas, a gente vai tomar café, sabe? E aí isso é bem legal, assim. O do Facebook foi online e eu era a minoria, né? Eram 4 homens e eu. Então, assim, tipo, não consegui, a gente só se acompanha no LinkedIn e tal, mas foi muito legal, assim, eu aprendi bastante coisa, foi muito importante.
E a minha terceira dica é participe de projetos open source. Eu sempre tive medo de participar, assim, não sei porquê. E aí, na última PyConf, que foi nos Estados Unidos, eu conheci as maravilhosas da Kumbuka. E aí eu comecei a, a minha jornada nos projetos open source. E aí, inclusive, eu gostaria de pedir contribuições de vocês. Passa para o segundo slide, por favor. Eu conversando, né, com a Camila e com a Maria, eu tive a ideia de fazer o dashboard do Scan API para poder ajudá-las a mostrar, né, para os mantenedores, para os patrocinadores, como que está funcionando e tal. E aí esse é o GitHub dele, tá dentro do Scan API mesmo, mas aí eu criei um repositório novo. E aí está precisando de contribuições, é claro, tem 2 issues lá que eu preciso arrumar, mas podem criando mais issues e tal. Eu já apresentei, né, no último Office Hours do Scan API também, porque eu estou chegando agora, então, tipo, se tiver alguma métrica, alguma coisa que a comunidade queira ver também, como que funciona e tal, aí é isso. Está aberto. Caramba, ela já Já fez faz? já as dicas, já meteu um jabá, entendeu? Contratada, já tá de uniforme da Já Cumbuca. estou de uniforme da Kumbuka. Maravilhosa, Maria, maravilhosa, gente. Inclusive, se vocês têm dúvidas de como que é o projeto, semana passada a Ari fez a apresentação do dashboard ali, como é que funciona e tudo mais. Está em português. Pela primeira vez a gente fez o encontro da Scan API em português, que era todo mundo BR e tal. A gente estava emocionado porque o Brasil ainda não tinha jogado. Então a gente falou em português. Mal sabia, gente, que não ia dar certo. E aí vocês podem assistir lá também no YouTube da Kumbuka. Eu acabei de colocar aqui o link do projeto da Ari dentro da Scan API, que é um projeto que é gerenciado pela Kumbuka, né? Depois, se sobrar um tempinho, a gente dá uma voltinha lá nele, para vocês compreenderem também. Mas como a Ari falou, já tem 2 issues abertas, Ari? Isso? Isso. Tem 2 issues abertas, então você pode procurar lá e vai ter uma atividade para você fazer. E você também pode falar direto com a Ari, né? Se você tiver alguma dúvida, o que você acha, Ari? Ou entra lá no Sim. Slack. Não, pode Você é uma falar diva direto. acessível. Assim, às vezes eu demoro para responder, porque eu demoro para ver, mas quando eu vejo, eu respondo. Mas ela é uma diva acessível. Sim. No LinkedIn, você prefere que te chame? Onde que você prefere que Pode te ser no chame? LinkedIn. Pode ser Então, no já LinkedIn. vou caçar o LinkedIn da Ari aqui, tá? My bad, eu não coloquei ainda o LinkedIn. E aí eu vou colocar o LinkedIn aqui também. A gente pode fazer desse momento aqui no chat. Quem quiser colocar o seu LinkedIn para vocês se conectarem também, de aproveitar este momento aqui. Mas está dado o recado. Participe de projetos open source. Ari, como é que foi a experiência, assim, a primeira vez que você começou? Que a gente estava lá a gente participou de uma sprint, né? Então é um momento onde existem já issues abertas, né? Elas vão ser diferentes, de diferentes formas, mas a gente acabou que estava no mesmo ambiente, né? Você acha que essa colinha da gente estar ali, de ter a Camila para perguntar, Camila, obrigada, Lê, obrigada pelo LinkedIn. Perguntar, Camila, e aqui, agora eu vou para onde? O que eu faço? Maria, para onde vai? Você acha que foi mais fácil? Ou foi tranquilo pelo passo a passo ali do Git Cause e tudo mais? O que você sentiu, assim, na sua primeira contribuição? Assim, eu fazia um tempo já que eu não mexia no GitHub, assim, nessas questões de fazer fork, de fazer o pull request, porque eu mexo no trabalho, obviamente, só que em contexto diferente, né, assim. E aí, para mim foi muito bom, principalmente porque eu nunca tinha participado de open source, assim, e aí foi bem legal fazer o tutorial do Git Cause.
porque ele é muito, muito bom, assim, porque às vezes a gente olha assim, é bobinho, é óbvio que eu sei essas coisas, mas ele pega exatamente o que a gente, na correria, a gente vai fazendo e aí acaba esquecendo. Por ser a primeira contribuição minha, assim, eu me senti mais segura de saber que vocês estavam ali e tal. Foi legal, foi muito legal, na verdade. E aí, vocês vão fazer sprint na Python BR também? Com certeza, Python Brasil, a gente vai acampar lá, vai ser Ah, que tudo. Eu descobri que a uma cumbuca vai estar palestra em minha, todos os momentos. foi aceita, daí eu vou, Mentira, gente. sério? Sim. Aí eu vou, daí eu participo com vocês também na sprint lá. Que massa! Olha ela, palestrante! Que demais. Então, Sim. teremos, com certeza a gente vai ter. A sprint, eu acho, nos últimos anos, geralmente a gente que ajuda lá a galera, então, com certeza, com Buca Dev, Sprint, Python Brasil, estaremos lá. Então, gente, mais uma coisa que você queria falar sobre o projeto, Ari? Ou sobre a sua Não, experiência com open source? só falando aqui que a Camila respondeu, ela dizendo que não gosta de palestrar. Então, gente, eu não gosto, mas isso é uma tarefa da minha psicóloga. Porque eu sempre falava para ela, porque eu não gosto, tal. E aí ela sempre me incentivou. Ela falou assim, Ariana, você é uma pessoa que merece ser ouvida, sabe? Então, tipo assim, você tem muito a acrescentar, você precisa falar, você precisa. E aí é isso, né? Saindo da zona de conforto, sofrendo, mas estamos aí. Tá ótimo. É bom que hoje ela cancelou com a psicóloga pra sair da zona de Sim, conforto. Eu sim. sei que esse é o horário dela. Eu Que massa. remarquei, foi ontem. Ah, então tá. É. É assim que a gente cresce, né? Nada, não É. tem como ficar no conforto e ir aprendendo. Mas realmente concordo, todo mundo concorda que eu tenho certeza em gênero, número e grau com essa frase dela que realmente você merece ser ouvida e você tem muito para compartilhar sempre. E é muito importante fazer tudo isso. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta para a nossa diva acessível? É isso aí, vivendo na zona de desconforto, né? A gente é assim, né? Lancem suas perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir, levanta a mãozinha, só pra gente ter uma ordem, e pode falar no microfone. Ou, se não se sentir à vontade para falar no microfone, pode escrever aqui no chat que eu faço a leitura. Eu vou fazer uma pergunta boba antes, mas é porque você falou, eu fiquei com isso na cabeça. Na Ford, vocês usam GitHub mesmo ou vocês usam outra plataforma? Não, a gente usa o É o GitHub. É o GitHub? GitHub, é. Mas é tudo privado daí, né? É tudo privado, é. Uhum. E é uma burocracia, assim, nossa. Sim. É toda vez, eu sou idosa, confusa com a tecnologia, com o GitHub. Eu tenho que ir atrás do meu engenheiro de dados para ele me ajudar. Eu fiz isso aqui, e agora? Aí vai isso que serve, né? Oxe. É. A gente só aprende perguntando e fazendo, Sim, né? sim. Mas é diferente daí do fluxo que a gente usa, assim, pro projeto, né, e tudo mais, então. Assim, a dinâmica é a mesma, assim, mas não tem o Uhum. fork, no caso, né? Sim, daí você já Não faz tem direto já no... faço direto, mas aí criou as branches e Uhum. faz o pull request. Só que eu tinha me esquecido completamente do fork, porque fazia muito tempo que eu não entrava Uhum. no GitHub fora da, Uhum. da Ford, né? Sim. E hoje no teu trabalho, tu trabalha com uma equipe mais diversa ou continua sendo minoria? Ah, então, o meu time todo tem somos duas, três, 4 mulheres e 5 homens. Tá Ah, olha, balanceado, tá tá balanceado. balanceado, eu ia falar. Tá sim. Que legal, que Sim, massa. sim. É, Que massa. E a tua pessoa líder é. é um homem, é um homem. Droga. Não, na Já ia Ford, me dar um. na Ford,
Infelizmente, é muito. É porque a engenharia, como tudo, né? Sim, sim. Muito, muito homem. Muito homem. Tem Uhum. poucas supervisoras, poucas gerentes, Aham, poucas diretoras, enfim. sim. Estamos falando, na verdade, com a próxima diretora da Ford, né? Que é a É, Ariana. né? Daqui a alguns anos a gente vai voltar pro. E aí, comunidade de novo, 2.0, e ela vai estar como Sim. a grande líder da Ford. Né, Ari? Sim. Mais perguntas, galera, sobre a trajetória da Ari, ou sobre o dia a dia dela no trabalho, na Ford, sobre palestras, sobre o que mais? Sobre Fortaleza. Ah, Lele, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Eu caí porque meu microfone estava desligado, eu fui ligar e deu tudo errado, mas enfim. Ari, muito bom te ver brilhando, como sempre. E quero fazer duas perguntas. A primeira, por que que Python foi a melhor linguagem para te impulsionar na sua carreira? Não estou sendo clubista aqui, mas a gente sabe que, né, temos motivos para falar isso. E a segunda é o que que a gente pode esperar da Python Nordeste em Fortaleza, que vai ser aí nossa Sim. terrinha. Sim. É, assim, eu sou uma pessoa muito prática e saber que tem uma linguagem de programação que é capaz de fazer tantas coisas como o Python é capaz, para mim, assim, me deu mais vontade de aprender. Porque eu sempre, quando eu estava no início, né, não sabia para qual área ir e tal. Ah, se você quiser front-end, você tem que aprender JavaScript. Back-end tem essas e essas opções. Aí, você vai fazer jogos, tem essas opções. E aí eu descobri o Python, que, tipo, hoje em dia, com o Streamlit, você consegue fazer front-end com ele também. É óbvio que o Streamlit não é tão eficiente, enfim, tem todas as suas limitações, assim, mas você é capaz, se você quiser. E aí, eu acho que foi isso, assim. E também a comunidade. Eu me senti muito acolhida pela comunidade Python. Não só as PyLadies, assim, mesmo a comunidade em que é mista, né? Elas tendem a ser mais respeitosas, tendem a ser um pouco mais cuidadosas. A gente sabe que sempre tem as exceções, sempre tem ali alguém que pisa na bola e tal, mas principalmente depois das reestruturações que teve na Python Brasil também, código de conduta, essas coisas assim, eu acho que é uma comunidade muito incrível, assim, que é bem acolhedora, assim, e que te impulsiona também, né? Te faz querer crescer e tal. É por isso. E a segunda pergunta que eu quero. Era sobre Ah, a a Python Python Nordeste. Nordeste. Assim, infelizmente eu não estou tanto na organização, porque esse ano foi bem corrido para mim, por questões profissionais, férias, a PyConf também, aí eu estou um pouco por fora, assim, mas tô vendo que os tutoriais, a gata tá internacional, ela. Os tutoriais, assim, pelo que eu tô sondando, estão demais a ponto de, tipo, a organização querer mais salas, porque não tá conseguindo filtrar, porque tá tendo tutoriais muito interessantes e tal. E é isso. Só venham e aproveita para me conhecer Fortaleza, que é maravilhoso.
E me visitar também. Vocês já vão ter uma guia oficial, Sim, entendeu? sim. Levar vocês para comer feijão verde. Ai, que delícia. Bom, então eu acho que um ponto legal também para a gente trazer dos eventos de Python, já que a gente trouxe aqui um pouquinho, né? É que os tutoriais, eu achava que isso era mundial, mas eu descobri que não. Mas os tutoriais no Brasil, eles são gratuitos. Então, quando você compra ali para participar, né? Do evento em si, que é o evento principal, ali onde tem as palestras, enfim, né, onde acontece todo o movimento, automaticamente você também faz parte ali dos tutoriais, e geralmente a comunidade amassa nos tutoriais, assim, são tutoriais muito bons, que se fosse para você procurar em algum outro lugar, né, esse tipo de conteúdo, talvez seria algo pago muito caro, então a gente percebe que as pessoas se puxam mesmo para fazer tutoriais muito, muito, muito bons, e é sempre muito legal. Se você não é do Nordeste, existe um evento de Python regional em cada região, né? Então é legal dar uma. Nossa, regional de cada região, me puxei, né? Mas, mas você pode pesquisar, tem a Python Sul, tem a Python Nordeste, tem Python Cerrado. Então, se vocês algum dia quiserem participar de algum evento, né, presencial, fica a indicação, que realmente são eventos muito legais. A primeira vez que eu participei de um evento de Python, assim, eu saí uau, meu Deus, existem pessoas legais no mundo, todo mundo pensa em coisas diferentes, as pessoas estavam falando sobre acessibilidade, sobre a inclusão, sobre as minorias, se preocupando, né, com vários detalhes importantes, assim, que eu, particularmente, nas outras áreas eu não via, e eu saí assim, tipo, uau, o mundo é lindo. Foi muito legal. E toda vez que eu vou para algum evento de Python, não importa onde, não importa em qual região, em qual cidade, se eu conheço pessoas ou não, eu sei que eu sempre vou chegar num evento, vou conhecer pessoas maravilhosas, vou conversar, né? Que é sempre, a gente vai trocar aquela ideia. Uma das regras da comunidade é o Pacman, então a gente nunca pode deixar um círculo fechado. Todos os círculos, se você está conversando com alguém, se você está ali em qualquer assunto, a gente deixa aberto para que as pessoas possam entrar e conversar e, enfim, se conhecer em qualquer tipo de conversa. Então, para mim, isso é muito, muito legal. E sempre que a Cumbuca sempre anda muito próxima da comunidade de Python, a gente se inspira muito na comunidade de Python também. E fica a dica aí, se você nunca participou de um evento de Python, dá um grito na Cumbuca que a gente faz isso acontecer também. E a Lele também colocou que aqui, né, ali em São José dos Campos, sempre rola uma divulgação nas universidades e escolas para abranger. Então, também tem, às vezes, os professores, né? O professor Fernando, que a Ari mencionou ali antes, também são pessoas super ativas na comunidade, tem os tutoriais. E pode falar, Lê. Amiga, só para complementar, eu estava falando dos tutoriais mesmo. Toda vez que tem tutorial dos eventos, a galera já tenta fazer em universidade para facilitar o acesso de quem está ali, né? Mas rola uma divulgação assim pesada nessas instituições, principalmente instituição pública, tanto Universidade Federal quanto os IFES, né? Para que essa galera participe. Inclusive, eu não sei como que tá, porque eu estou um pouco afastada, mas pelo que eu tinha conversado com o pessoal da Python Brasil, ali na região sul tem muitos IFES, né? Então, a galera estava vendo para fazer. Como que chama, gente? Eu esqueci a palavra. Mas estava vendo para levar os estudantes para Florianópolis, para acampar nos IFES de lá. Então, eu espero muito que dê certo, porque aí torna muito mais acessível. E, normalmente, quem tem um pouco mais de conhecimento, vou usar a Ari de exemplo, vamos para que a Ari está dando um tutorial, e aí eu me inscrevi no tutorial dela, mas eu já tenho um pouco de conhecimento de Python. Aí eu acabo cedendo a minha vaga para outra pessoa e viro meio que uma tutora. Então eu começo a auxiliar as pessoas que estão ali para facilitar o aprendizado e tudo mais. E você vai aprendendo junto com o que a pessoa que está dando tutorial está ensinando também. Que é caravana, Lê. Isso, caravana, obrigada. Vai vir uma caravana para Python Nordeste de alguma universidade do interior de Ceará. Tá vindo com 20 pessoas.
Ai, que Aí legal! a gente Legal! conseguiu o Incrível! desconto e tal, aí vai vir. Eu Aham. acho, eu acho que deve ter algum dos IFs ali próximo de Mossoró, porque a Hillary é de lá e o pessoal do IF de lá é bem engajado. Ah, eu não tenho detalhes assim exato de qual município que tá vindo, mas eu sei que tá vindo. Ai, que massa! Que Sim, massa, sim. né? Isso é muito legal, né? De ter essa troca, assim, quem tá Sim, estudando, quem já tá no mercado, quem já tá há bastante tempo. sim. E é muito, muito massa mesmo. Gente, mais alguma pergunta para a dona Ari? Hablem, aproveitem essa mulher aqui. Vamos ver. Aqui a gente também tem a Ju hoje, né? A Ju também, ela participou de um hackathon, ela também tem experiências com hackathons, ela também gosta bastante, né, Ju? Me chamando a Ju, a Ju tá lá na... Então, um tiquinho, pois é. Um tiquinho, eu participei só de um até agora, da Transpetro. Eu É, espero participar de outros, mas nem tão cedo, porque esse da Transpetro eu não consegui aproveitar tanto quanto eu queria, sabe? Como não tinha sim. conhecimento em nada, assim, eu não consegui aproveitar do mesmo jeito que as outras pessoas aproveitaram. Mas por ter sido online também, eu acho que é um pouco difícil de fazer amizade e tal. Presencial acho que deve ser mais tranquilo de fazer isso. Porque você tem que estar com as pessoas ali. Já no online, meio que cada um faz o seu e depois qualquer horário tem uma reuniãozinha. Então, é meio que separado, né? Eu adoro que a Ju ela é maravilhosa, ela é bem singela, né? Ela participou só de um, mas ela ganhou. Ela ficou em primeiro lugar. Mas Pode ser. Então, vamos transformar isso em pergunta. Ari, você sentiu diferença de quando você participou? Porque você participou de, acho que dois que você teve que foram diferentes, né? O da Campus Party, provavelmente foi presencial, Foi. e o remoto. Você sentiu diferença realmente, tipo, no que a Ju Sim, falou, assim, de acompanhar o desenvolvimento, saber, enfim. sim, sim. Eu sinto que no presencial o engajamento é maior. Sim. Aham, aham. Então, fica a dica aí. Se você ainda não está em um tutorial, às vezes, né, se você ainda não, Mas, não conhece um hackathon, é, mas crie o seu próprio hackathon. o do Facebook foi remoto, mas Aham. a gente ficava o tempo todo conectado. Então, tipo, Ah, entendi. a Tipo, gente diretão, criava. assim. Era conectado o tempo todo. Porque, na verdade, o do Facebook era para ter sido presencial, né? Só que daí, por causa da pandemia, foi na época da pandemia. Aí eles Ah, adaptaram. sim. Então, mas foi, tipo, direto. Era, tipo, a gente Aham. tinha uma sala, tipo, um Discord, assim, e a gente ficava o tempo todo. Porque não tinha tempo também, né? Era assim, tipo, daqui 2 horas vocês têm que entregar a primeira etapa. Então, Entendi, tipo, era entendi. bem dinâmico, assim. Mas Tipo, foi num dia presencial, só, você fez tudo num dia só. foi tudo num dia só. Mas é Uhum. bem. Presencial é outra Nossa, coisa. correria, né? Calor É. humano é outra. É a colinha, né? A gente Sim, gosta muito, assim, o remoto acaba trazendo essa possibilidade, né, da gente juntar pessoas de lugares diferentes do país, ainda mais o Brasil, que é gigantesco, né? Então a gente acaba conseguindo ter mais pessoas de contextos diferentes, mas a gente sempre fica também com aquela coisa de, mas o presencial não sim, tem jeito, é a colinha, assim, é aquela coisa de teve uma dúvida ali, já perguntou, já passou, a comunicação fica um pouco mais fácil também, né? E sim, até sim, para a questão, acho que dessa construção de confiança, né? Então, de você ter ali as pessoas, de estar olhando no olho, assim, a gente que é sim. analógico, Sim, faz diferença, né? sim, sim. Ari, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar em todas essas dicas, no que a gente falou hoje? Apenas busquem comercimento. Não, acho que não, acho que Acho que é já isso, falei. né? E, Uhum. eu tenho uma pergunta. Nossa, eu sou a... Tem uma pergunta, então, para fechar, é a minha. Como é que foi ser escolhida e ter o seu
Depois esqueci a palavra, mas a sua apresentação que você fez lá na PyCon US era um painel? Painel? Era Não. pôster. Era pôster. É um pôster. É. Desculpa. Como é que foi construir, se inscrever lá para participar? Ela é internacional, gente. Ela apresentou um pôster dentro da PyCon US. Foi assim que a gente se conheceu, inclusive, né? Andando que nem umas malucas em LA, passeando. Mas ela teve ali o seu momento. Inclusive, Guido Van Rossum passou por lá. Então, queria que você contasse um pouco dessa experiência, de como é que foi construir ali, levar, caminhar com um negócio gigante, qual que foi a emoção de você ter o seu paper, seu pôster aceito lá na PyCon Sim. US. Então, foi muito legal, assim, eu confesso que desde que eu entrei na comunidade da PyLadies, eu sempre via, tipo, todo ano, assim, eu sempre via chamada e tal, mas eu sempre falava assim, não vou, sabe, tipo, eu não vou submeter, sempre ficava naquela, assim, não vou ser chamada. E aí, esse ano, um dos objetivos do meu trabalho também é melhorar o meu inglês, né? Porque o meu time é dos Estados Unidos. Então, eu preciso treinar mais, enfim. Foi um ano de muitas saídas das zonas de conforto, mas vamos lá, né? E aí, eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha ido visitar a planta da Ford lá, já tinha tirado as férias, fui para Havaí. Pro Japão, Aí, não foi? já estava ali na Havaí. E aí eu tive coragem, assim, tipo, já vou estar lá, já tô com visto, já tô com a minha ideia inicial era ficar direto lá e só voltar depois que acabasse a conferência, só que daí por causa do meu trabalho eu não consegui permissão para trabalhar lá, fora do tempo que eles já tinham liberado, né? E aí, como eu já estava com isso, eu já ia fazer um curso lá, aí eu criei coragem, submeti e fui aceita. E aí foi maravilhoso, assim, porque a gente sempre tem, né, a síndrome de impostor, assim, sempre bate. Hoje em dia, eu acho que eu tô um pouco mais curada, assim, mas sempre fica aquilo, eu sempre acho, tipo, no dia que eu fui apresentar o projeto do dashboard, eu sempre ficava assim, cara, mas isso é, sabe, tipo, é muito básico, será que elas vão gostar, sabe, tipo, enfim, que é a Corta pra coisa que a gente gente chorando que trabalha. alguém fez alguma coisa do projeto. E a gente não É, tem dados. E a Ari lá sim. com o dashboard todo bonitão. E aí a gente, que lindo. E aí é isso, tipo, assim, realmente o que eu faço realmente é relevante, sabe? Então, foi muito legal saber que o que eu faço é relevante, que foi aceito e que, tipo, é isso. Não foi sorte, né? Foi porque eu sou capaz. Exatamente, você é Sim, sim. maravilhosa. E por isso que você tá aqui também, Ari. Sim. Não seria diferente, porque a gente acredita que Sim. você tem muito para compartilhar. A gente tem muito, muito que aprender com você. E, cara, a gente só tem a agradecer. É muito legal, assim, quando a gente consegue acompanhar de perto, assim, a trajetória, no nosso caso, no open source, né? Mas é muito legal, assim, a gente ver as pessoas gostando do projeto, se interessando, fazendo as coisas. Então, com certeza, é muito, muito, muito maravilhoso a gente estar nesse momento aqui juntas. E, cara, é demais, assim, demais saber um pouquinho mais de você também, da sua trajetória. Eu tenho certeza que depois daqui mais pessoas vão se inspirar para fazer coisas diferentes também. E acreditar em si mesma, né? Sim. É isso. Gente, muito, muito, muito obrigada. Estamos já nos nossos encerramentos. O próximo Alô Comunidade, gente, a gente já tá no 18º Alô Comunidade, eu nem tinha dado conta. Vai ser uma quarta-feira de agosto, às 18 horas. A gente ainda não definiu datas e tudo mais, mas vocês sabem, né? Vai acontecer em uma quarta. Então, se você tem ideia de tema ou pessoa convidada que você quer que venha aqui, a Cumbuca dá um jeito de ir atrás dessa pessoa.
Manda pra gente aí nesse Forms, se tem alguém que você quer que apareça aqui ou algum tema específico, que daí a gente sai caçando. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada, Ari. Mais uma vez, obrigada por vir aqui falar com a gente, contar um pouquinho mais sobre a tua trajetória. E todas as pessoas, muito obrigada por virem, participarem, fazer suas perguntas. O Alô Comunidade só acontece por conta de vocês e essa troca que a gente tem é o que move a Cumbuca também. Muito, muito, muito obrigada, gente. Um beijo e boa noite para a galera do YouTube.